Olá! Se você não me conhece, meu nome é Wesley Silva, sou o diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos, especialista na gestão de SST. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre a relação do PPRA com o PGR. E nada mais justo que nesse contexto falar um pouquinho das diferenças entre esses dois programas. Então eu decidi gravar dois vídeos para falar de 10 diferenças que vão existir entre esses dois programas. Porque se você for abordado por um colega de profissão, ou pelo empregador, por um cliente, te perguntando, mas qual que é a diferença de um PPRA para um PGR? Então, você já terá 10 diferenças para comentar. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria que você respondesse a uma pergunta. Será que o investimento na elaboração do PPRA será o mesmo investimento para a elaboração do PGR? Vai existir alguma diferença de valores? Se você já tem a resposta, deixe aqui nos comentários. Se ainda não tem, talvez após essa explicação das 10 diferenças, você consiga explicar isso melhor. Como esse conteúdo ficou um pouco extenso, eu decidi dividir em dois vídeos. Então você vai assistir essa primeira parte com 5 diferenças e a segunda parte com as outras 5 diferenças. Talvez eu adicione até mais alguma até a conclusão do vídeo. Como eu já disse nos vídeos anteriores, a norma que traz a obrigatoriedade do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, é a nova NR1, que foi publicada em março de 2020 e entra em vigor em março de 2021. Então nós temos um ano de processo de adaptação para os profissionais de SST e também para as empresas. Não posso deixar de falar que muitos profissionais de segurança do trabalho e empresários estão achando que é simplesmente uma mudança de nomenclatura. Então eu tirei a sigla PPRA e agora se trata da sigla PGR. E quando a gente lê a norma propriamente dita, a própria NR1, a gente entende que aquilo ali é o gerenciamento dos riscos realmente. Tanto que a norma fala que a empresa deve construir o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Se você acha que é somente uma mudança de nomenclatura, sugiro dar uma lida com mais calma no que se trata a NR1 e entender realmente a fundo o conteúdo dessa norma. Agora sim, vamos às 5 primeiras diferenças entre esses dois programas. A primeira é a avaliação de riscos. A NR9 ela trata que o PPRA deve abordar e avaliar os agentes químicos, físicos e biológicos. Então nos limitamos a esses 3 agentes. Quando a gente começa a observar a NR1, ela fala que a gente tem que fazer gestão de todos os riscos. E aí vai entrar os riscos ergonômicos e os riscos mecânicos. Então antes nós avaliamos somente 3, agora teremos que avaliar 5 agentes. Então, por exemplo, vamos ter que mensurar no PGR risco de queda do trabalhador, levantamento manual de peso, risco de explosão, risco de incêndio, entre outros riscos, fazendo com que a gente tenha um processo de avaliação mais completo. Eu sempre achei interessante que a gente tem um PPRA que avaliava os riscos físicos e biológicos, a gente talvez tivesse um laudo ergonômico, né, que vai fazer a avaliação dos riscos ergonômicos. Se o ruído estava alto, a gente fazia um PCA. Se os riscos respiratórios eram grandes, a gente fazia um PPR, não que a gente não vai fazer esses programas, mas a gente não tinha um programa propriamente dito, né, na legislação para gerenciamento dos riscos mecânicos. Claro que a gente não ficava impedido de elaborar esse programa, porém a legislação não deixava muito claro essa necessidade ou como estruturar esse documento. E eu entendo que os riscos mecânicos são dos principais causadores de danos à saúde e à vida dos trabalhadores. A segunda diferença está relacionada ao processo de classificação dos riscos. Claro que no PPRA, na sua estrutura, nós temos lá o processo de avaliação, identificação, antecipação, reconhecimento dos riscos. Mas dificilmente a gente via nos documentos uma classificação desse risco de acordo com a sua capacidade de dano e a sua probabilidade. Isso a gente já tem bem desenhado lá dentro da NR1, que todo risco identificado e avaliado ele precisa ser classificado considerando a probabilidade e a severidade do dano. E aí, a partir da metodologia que eu utilizar, esse risco ele pode ser pequeno, médio, grande ou catastrófico, ou baixo, médio, alto. Isso vai depender da metodologia que a organização decidiu utilizar na estruturação do seu PGR. A terceira diferença está relacionada ao processo de revisão. Sabemos que o PPRA estava previsto na NR9, que a revisão deveria ocorrer pelo menos anualmente, ou seja, a cada um ano, no mínimo, a gente tinha que revisar o PPRA. É claro, se no meio do caminho ocorresse alteração de riscos, né, alguma situação que trouxesse um novo risco, a gente teria que revisar esse documento. O que não muda muito com o PGR, né? Mas o principal ponto nesse processo de revisão que se altera é que se não tiver nenhuma alteração, nenhum dos itens que implique na necessidade de revisão, esse documento será revisado a cada 2 anos. E se eu tenho uma norma de gestão de SST aplicada,
e certificada, esse processo já passa a ser a cada 3 anos. A meu ver, dificilmente a gente vai ter uma empresa que não vai ter nenhuma alteração nos riscos no período de 3 anos. Mas se caso não ocorra, ela tendo um sistema de gestão, ele vai precisar revisar o inventário de riscos a cada 3 anos. O quarto também está relacionado ao processo de revisão, mas é a revisão em caso de acidente do trabalho. O texto da NR1 fala que quando eu tenho um acidente do trabalho, esse acidente ele vai ser investigado e a partir do momento que eu detecto essas causas raízes, por que esse acidente ocorreu, eu preciso talvez fazer uma revisão no meu inventário de riscos. Então, dependendo da causa raiz, eu vou precisar analisar e revisar o meu PGR. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagine que um trabalhador perde uma mão numa máquina sem proteção. Essa máquina ela deveria estar prevista no meu PGR, essa proteção dessa máquina, porém não estava. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ir lá revisar o meu PGR e já colocar a ação de adequação dessa máquina, e aí eu vou aplicar essa ação e depois eu vou reclassificar esse risco. Talvez também pode ocorrer que eu classifiquei o risco como baixo, achando que a probabilidade da ocorrência era pequena. Mas quando ocorre o acidente, eu acabo observando que a probabilidade não era pequena, a probabilidade era grande, isso vai aumentar o grau do risco. Então logo eu tive que revisar o meu inventário do risco. Ou a medida de proteção proposta não era adequada, ela não foi eficaz. Novamente eu volto e reviso o inventário de risco. O quinto ponto é a sua integração com as normas ISO. Quando você lê a norma ISO 45001, por exemplo, a norma ISO 31000, você consegue observar que ela existe uma relação muito interessante com a NR1, que talvez não foi pensado quando foi construída a NR9, até porque grande parte dessas normas ISO nem existiam. Mas o que eu gosto de deixar bem claro é que existe uma interface bem interessante e uma facilidade de interação entre PGR e as normas de gestão de SST. Então, com isso, a gente finalizou as 5 primeiras diferenças entre os documentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário, curta o nosso canal e eu espero você para as próximas 5 diferenças. Aquele abraço!